Pastor Walter, obrigada por ter aceitado este desafio. Quero orar pelo irmão, falar aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos, por tudo o que nós já ouvimos aqui, nós te agradecemos. Sim, Pai. E por tudo que ainda ouviremos. Nós saímos daqui radiantes por tudo que já ouvimos nesta manhã, mas queremos, Deus, que o Senhor aquiete os nossos corações neste momento, que possamos também meditar junto com o pastor Walter, ó Deus, e ouvir a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração. Aceita todo o nosso louvor e a nossa adoração. É o que fazemos em teu nome. Amém. Amém. Muito bom dia. Que bênção estar aqui com vocês. Já fui profundamente impactado nesse tempo. Alguém pode me emprestar a esperança? Ei, você me ouve? Será que você pode me emprestar a sua esperança? Cadê a minha esperança? Aonde foi parar? Eu não a encontro. O desespero toma conta da minha vida. Olha a minha realidade, olha a minha situação. Alguém pode estender a sua mão e me dar um pouco da sua esperança? Será que ainda sobrou esperança? Eu acho que não, porque na minha vida não há. Aonde está a esperança? Aonde está? Por favor, empreste-me a sua esperança. Falar sobre emoções e falar sobre unidade é algo que mexe comigo. E esse poema de autor desconhecido revela momentos que eu vivencio na minha caminhada. Como o pastor Olímpio já falou, que foi impactado com aquela adolescente, eu também fui. E gostaria de ter aprendido algumas coisas também antes, na minha adolescência. Mas todos nós temos marcas em nossas vidas. Aqueles que aprenderam logo de cedo muitas coisas e aqueles que demoraram um pouquinho mais para aprender. Se você pudesse ser sincero, se você pudesse abrir a sua boca hoje, como missionário, ou como um promotor de missões, ou como líderes, pastores que estamos aqui, e você pudesse dizer de fato as suas piores lutas, seus momentos de maiores fracassos, suas quedas, suas dores, como você se sentiria? Se eu pegasse este microfone aqui e contasse para vocês sobre as minhas dores, os meus fracassos, as minhas lutas, o que será que vocês ouviriam? Os meus maiores fracassos e os seus? Todos nós enfrentamos problemas com as nossas emoções. O problema das emoções é algo que está dentro de nós. Nós vamos começar vendo um pouco do conteúdo que eu tenho que compartilhar com vocês, e eu vou correr com esse conteúdo, vou acabar sendo um pouco técnico na grande parte dele, mas eu quero começar desafiando e trazendo esperança ao seu coração. Pretendo terminar assim, e depois à tarde, quando nós vamos ter ali uma dinâmica, uma oficina, eu pretendo ouvi-los e responder e fazer algumas coisas mais interessantes a respeito desse assunto. Mas a questão das emoções que eu preciso perguntar para mim e para você é: será que eu e você sabemos lidar com as nossas emoções? Será que a gente imagina o problema que carrega aquele que talvez está sentado ao nosso lado, que está atrás de nós, está na nossa frente? Somente juntos é que nós vamos conseguir fazer a diferença. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, e não é para mostrar algo do que Deus tem feito, da minha própria pessoa, mas da graça de Deus, apesar de gente como eu, para você entender por que eu vou falar dos assuntos que eu vou falar e por que eu vou falar com a autoridade desses assuntos. É claro que o foco é a palavra de Deus, mas acho que é importante. Eu sou casado com a Thalita, sou pai do Tomás e do Benício. O Tomás está aqui comigo. Eu trabalho como pastor já há 17 anos, e nesses 17 anos eu tenho sempre visto pessoas sofrendo, e foi por isso que eu me dediquei ao ministério. E eu sempre sofri também. Eu, minha própria família, venho de um berço não cristão, e vi milagres e milagres acontecendo depois de chorar inúmeras vezes dentro do banheiro, que era o único lugar que eu podia orar dentro da minha casa, o único lugar que eu podia ler a Bíblia dentro da minha casa. Hoje meus pais são cristãos, hoje o Senhor tem feito milagres sobre todos os nossos parentes. Mas de uma história como a minha, que possivelmente é semelhante à sua, seja você de um berço cristão ou não, de graça sobre graça, misericórdia e misericórdia, Deus vai criando algo nas nossas vidas. E essa canção que nós cantamos aqui antes, ela veio para me abençoar muito antes de tomar esse lugar e essa responsabilidade. Porque somente juntos é que nós podemos abençoar o outro. E nesses 17 anos, Deus tem colocado tantas pessoas, tantos profissionais da saúde,
junto comigo para servirmos. E eu tenho tido a oportunidade de estudar e de caminhar, que aquilo que eu vou compartilhar com vocês faz parte disso. Juntos, cada um com aquilo que Deus tem dado na sua história, nos seus estudos, nos seus recursos, servindo ao Senhor. Eu me especializei em aconselhamento bíblico, é uma das áreas que eu gosto bastante. Ao longo dos anos, sempre tenho estudado e me aprofundado nisso. E tenho trabalhado bastante nessa área, por necessidade pessoal e também por todas as questões do ministério. Eu também tive o privilégio de me especializar em neurociências, uma área bem importante, uma área que está em alta hoje em dia, mas que tem a sua grande importância quando nós pensamos à luz das Escrituras. E pela infinita graça de Deus, ao longo desses anos, Deus uniu pessoas comigo nesse trabalho. Eu jamais poderia fazer qualquer coisa sozinho. Eu jamais estaria aqui se alguém não tivesse falado de Jesus para mim, não tivesse me discipulado e não estivesse encaminhando comigo até hoje, para que eu pudesse permanecer lutando até que Cristo volte e a minha luta cesse. E então meu desfrute comece de forma profunda e eterna, sem nenhuma interrupção. Em todo esse tempo, pessoas caminhando comigo. O primeiro texto bíblico que eu quero citar para você é Tiago 5,17. Um texto que eu amo. A palavra de Deus nos ensina no contexto todo de Tiago a importância da oração. E o que mais me intriga é que nesse capítulo fala de um homem que orou sozinho e parou a chuva. Orou de novo e a chuva voltou. E aí, um pouco mais à frente, quando chega no versículo 17, é dito que quando, um pouquinho antes do 17 ainda, quando nós oramos uns pelos outros, podemos ser curados. Aí chega no versículo 17, faz essa síntese. Quando eu oro por você e você ora por mim, quando eu confesso a minha tentação, o meu pecado para você, quando você confessa para mim, quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados e libertos. Gente, eu não conheço, vou falar um pouquinho daquilo que eu tenho trabalhado, daquilo que Deus tem me dado o privilégio de servir, mas diante de todas essas oportunidades e todos os profissionais da saúde que trabalham conosco, eu não conheço um ambiente onde as pessoas são curadas, um recurso onde as pessoas são curadas em suas emoções, queira chamar as suas emoções de doenças mentais ou quaisquer outras coisas, quando isso se agrava. Eu não conheço um ambiente melhor do que eu caminhando com você e você comigo, eu pedindo a sua ajuda em oração, eu confessando a minha fraqueza para você e vice-versa. Um outro texto incrível que eu gosto muito é Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine-se e aconselhe-se uns aos outros. Gente, que privilégio! Deus dispensa a sua graça, Deus dispensa o seu poder, Deus dispensa a sua cura. Preste atenção nisso, porque isso é rico, de forma sobrenatural e poderosa, quando nós estamos em comunhão. Olhamos para Hebreus 10, 25 e vemos a grandeza do ser igreja, a grandeza do estarmos juntos. Deus se manifesta e nos ouve quando nós estamos no particular com Ele, mas Deus se manifesta de forma especial quando nos juntamos, porque onde há 2 ou 3, a presença do Senhor se manifesta de forma sobrenatural e especial. Você percebe a grandeza que está em suas mãos? Será que a palavra de Deus hoje chega a você no meio de uma desilusão? Você está aqui, você está vendo quão grandioso é Cristo, a obra do Senhor, mas você sabe da sua luta que você ainda não venceu? Você sabe das suas dores emocionais ou de traumas, ou mesmo de vícios, compulsões que ainda te dominam e tomam o centro do lugar do seu coração que deveria ser de Deus por outras coisas? Queridos, é aqui que a palavra de Deus entra e nos traz a esperança. Esperança de um Deus que proclamamos para o mundo, que sim é a salvação, mas que também é a salvação para a minha situação, para a sua situação. E é disso que eu vou ter que correr bastante quando eu entrar agora no conteúdo. E antes disso eu quero dizer que Deus me deu o privilégio de ser o presidente fundador da Fundação Escape, Serviços de Saúde Integrada. Nós temos diversos profissionais da saúde, entre eles psicólogos, psiquiatras, neurologistas, diversos terapeutas e muitos terapeutas bíblicos, que para fora, dentro da igreja a gente entende como aconselhamento bíblico, mas para aqueles que não sabem o que é isso, não entendem, a gente chama de terapia. Queridos, dentro de tudo isso que Deus tem me dado o privilégio de trabalhar, eu resumiria tudo o que eu vou falar de forma técnica agora, com o que eu iniciei e pretendo encerrar depois. Agora aqui, conversando com vocês um pouquinho sobre desvendar os mistérios da mente. Nós precisamos conversar sobre isso. Aqui está a palavra em destaque, os nossos sentimentos. Se você quiser alguns conteúdos de aconselhamento bíblico no meu Instagram, eu tenho lá na minha bio para você baixar, usar. Se você quiser esse material, depois no final também você pode pedir pelo Instagram,
ou para os meninos que estão me acompanhando com os livros e esse recurso. Mas o objetivo aqui é ajudar, é compartilhar, e tudo que a gente alcança é dividir para que Cristo seja proclamado. É possível desvendar os mistérios da mente? Gente, é possível, é muito mais simples do que parece. Eu não sou nenhum grande intelectual, sou alguém esforçado, mas é possível e as Escrituras têm para nós a base. Doenças mentais, distúrbios e emoções à luz da Bíblia e da ciência. Nós precisamos entender, queridos, que primeiro, nós somos seres constituídos, cremos que nós somos seres criados, formados por Deus com sentimentos. Só que esses sentimentos, eles são alterados com aquilo que nos cercam. E nós somos dotados de diversos receptores. Dentro do conteúdo que eu disponibilizo para vocês, através daquilo que eu já falei, explica cada um dos receptores, como que eles funcionam, o que cada um tem de responsabilidade. Agora nós sabemos, o pecado entrou no mundo, e aquilo que nós deveríamos ter como receptores, ou como os nossos sentidos, esses dois meios de entrada para o nosso ser, que atingem as nossas emoções, entra a corrupção, entra o pecado. Olhamos para Gênesis, a criação perfeita de Deus, Gênesis 1 e 2, olhamos para o capítulo 3, inicialmente Eva rebatendo a mentira, a distorção de Satanás com a verdade da palavra de Deus, mas depois de rebater, ela acaba acreditando em algumas propostas que pareciam incríveis, seu coração enganoso, como Jeremias 17:9 diz, ela se entrega, cede aquilo, o pecado entra no mundo, e toda a grandeza e perfeição da criação começa a entrar em destruição. Aí então a necessidade da redenção de Cristo em nós. Agora emoção é uma coisa séria, emoção não é uma coisa simples, que a gente conversa de forma superficial e rápida. Nesse próximo slide, tem um pouquinho do propósito de Deus. Eu sei que as letras estão minúsculas, não tinha como, teria que fazer muitos PowerPoints, mas o conteúdo estará aí para vocês. Primeiro nós precisamos lembrar, Deus tem um propósito divino para nós, com os nossos receptores, nossos sentidos. Nós somos seres que em tudo isso que Deus nos deu, seja receptores ou seja sentidos, Ele nos deu com um propósito muito, muito legal. Sabe qual é? Nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Por isso precisamos ser um. É esse Deus que nos chama. Ele nos deu cada uma dessas questões para nos relacionarmos com eles, cada uma dessas oportunidades daquilo que somos e temos em nós. Mas o pecado está aí, e o pecado faz uma bagunça em mim e em você. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar. É por isso que a gente tem tanta dificuldade também de sermos um. Bastante conteúdo aqui, mas o que eu queria dizer é, existe isso e é através dessa entrada que nossas emoções podem ser saudáveis ou doentes. E aí então todas as deturpações e os problemas que enfrentamos. Mas eu tenho uma notícia para você. Temos lá na nossa fundação médicos de diversas áreas, mas acaba se destacando os neurologistas e os psiquiatras. Temos ali excelentes psicólogos, temos psicólogos inclusive responsáveis pelo Supremo Tribunal do Estado de São Paulo. E em cada um desses profissionais, o que se responde de boca cheia é a Bíblia que tem o recurso para tratar os problemas da emoção, os problemas das doenças emocionais, das doenças mentais. Gente, isso é incrível. Cristo rompe a história, Deus envia seu Filho para encontrar gente como você, pior ainda, gente como eu. E insistentemente o seu amor insiste para que eu seja transformado, resgatado. Mas eu preciso lembrar que há uma realidade silenciosa da alma. Queridos, eu vou falar algumas coisas aqui que podem parecer contraditórias, mas o desafio é fazer você estudar e se aprofundar nesse tema importante. E se você tem um problema a ser tratado, que você busque ajuda correta, à luz da palavra de Deus e com todos os recursos das ciências redimidos pela palavra de Deus, para que você seja curado, abençoado de forma profunda pelo Senhor. Mas aqui, nessa realidade silenciosa da alma, é que nós nos encontramos com o nosso cotidiano. Quantos de nós conhecemos pessoas que enfrentam problemas de emoção graves, problemas de distúrbios graves, e até recebem diagnósticos, às vezes corretos, às vezes não, e isso que a gente pode trabalhar um pouquinho mais. Dentro de tudo isso, eu e você precisamos enfrentar que essa é uma realidade dura, complicada, mas faz parte de cada um de nós. Agora eu te pergunto, e você, onde você está nesse cenário? Quem é você aqui? Será que você é daquele que vivencia na pele, vivencia no corpo, o desafio de doenças mentais, de doenças emocionais? Quem de nós nunca enfrentou uma sudorese atípica por uma ansiedade
que tenta nos acorrentar? Quem de nós nunca enfrentou uma tremedeira, um desespero que parece tomar conta de nossas emoções? Quem aqui nunca enfrentou o desejo de que Cristo volte agora, porque eu não quero mais enfrentar os problemas do meu próprio coração, quanto mais daqueles que me rodeiam? É exatamente nessa realidade comum das nossas vidas que Cristo e sua palavra vêm com soluções tangíveis e abordagens significativas, criteriosas, para atingir as raízes e não apenas os sintomas. O mundo está tentando tatear no escuro a solução para as emoções. Mas quem criou as nossas emoções foi Deus. Quem nos deu todos os receptores que dão acesso a ela foi Deus. Quem nos deu todos os sentidos que antes categorizava-se como 5, como 6, e hoje se categorizam como um número talvez incontável, foi Deus. E Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. E a sua palavra e o seu poder sobrenatural deseja redimir todas as coisas da ciência e usar todas as bênçãos da sabedoria da ciência para nos levar a curas. Agora, eu e você precisamos saber que este não é um campo simples, este não é um campo fácil de ser vivido. Mas eu volto no começo daquilo que eu já falei, de Tiago 5, 17, de Colossenses, capítulo 3, 16. É o viver, é o caminhar juntos. Queridos, na fundação, nós atendemos diversas pessoas, do nosso país, fora do nosso país, equipes pastorais, pessoas cristãs e não cristãs. Mas a gente sempre percebe que aquele que se une à igreja de Cristo e vive o simples orar um com o outro, confessar pecado um ao outro, sendo igreja, orando, jejuando, se comprometendo, servindo, gente, 90% das soluções estão aí. É claro que é necessário, inclusive no meu Instagram, um dos exercícios práticos para você abençoar a sua vida. Entra lá, baixe para você gratuitamente, é para você usar e passar. Como está a minha qualidade de vida? É um quadro com 2 folhas que vai fazer um exame de como está a sua qualidade de vida. Questões alimentícias, questões de atividade física, questões espirituais, questões relacionais, questões de igreja, pegando cada uma das áreas, minhas emoções, meus sentimentos, aquilo que me instiga a viver, aquilo que me levanta, me dá prazer de viver. Recursos para nós, todos esses recursos são importantes, mas o que você precisamos saber é que cada uma dessas coisas precisam ser entendidas e redimidas à luz das Escrituras. Esse exercício que eu disponibilizo lá para a gente tem o objetivo do quê? Levar você a refletir como está a sua vida. E então, à luz da palavra de Deus, avaliar cada um daqueles 5 quadrantes. E então, escrever desafios práticos, realizáveis para a sua vida. Eu não estou comendo bem, vou começar a comer bem. Isso não é realizável prático. É como que eu começo a comer bem. O que eu vou comer, que hora eu vou comer, como eu vou comer, o que eu não vou mais comer. Preciso fazer atividade física. Quando? De que jeito? A hora, a data, a forma. São coisas comuns que, se eu caminhar sozinho, eu desisto antes de começar. Mas se eu tiver a sua ajuda, eu vou prosseguir. E a cada dia com a sua ajuda, eu sou insistente em ir adiante. E quando nós nos movemos como igreja e uns com os outros unidos no Senhor, o sobrenatural de Deus se revela e Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Gente, eu vou correr um pouquinho aqui, não tem jeito. Quero falar um pouquinho sobre as perspectivas sobre as doenças mentais, ou doenças emocionais, se você quiser chamar assim, ou distúrbios mentais, ou distúrbios emocionais. Nós temos uma visão, que é a visão psiquiatra, e a visão dentro da psiquiatria, ela vai abordar aí com a sua base biológica, os fatores genéticos, ambientais, tudo aquilo que a pessoa vive, mas a sua base principal é o DSM. Se você não é alguém da área da saúde, dessa área, verifique o DSM, compare, jogue na inteligência artificial, compare o que mudou do DSM anterior para esse, ou dos anteriores para esse, e no que eles estão contraditórios. Existe um monte de contradição, estamos no 5, exatamente, ou seja, já sofreu 5 tipos de alterações, e eles se contradizem em suas alterações. Porque a ciência é ruim, eu estou julgando a ciência de forma alguma. Louvado seja Deus pela ciência, pelos médicos, pelos profissionais da saúde. Mas a questão é, eu estou informado, eu estou me informando a respeito disso, e à luz das Escrituras eu estou dando direção para cada uma dessas coisas. Dentro do campo da psicologia, o foco principal são as emoções, os comportamentos, e o diagnóstico é feito por entrevista, clínica e testes também.
muitas vezes usando do DSM. E no aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico adota a abordagem de valorizar a complexidade do ser humano, reconhecendo suas dimensões biológicas, emocionais, mentais e espirituais. O aconselhamento bíblico respeita todas as coisas que a ciência, de fato, acerta, aquilo que ela fala a verdade. Ele respeita, ele usa e ele pode ser muito abençoado com essas. O aconselhamento bíblico entende que ele transcende das limitações seculares, ao focar nas questões da alma, do espírito, oferecendo tratamento que atinge as raízes dos problemas. Eu não tenho dúvida da boa intenção, e eu tenho certeza que nesse auditório deve haver pessoas que são da área da saúde, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quando as pessoas da saúde vão atender não cristãos, eles são os melhores, porque eu como pastor, eu como um cristão, falando de saúde emocional e falando de saúde mental, para um não cristão que não quer a Jesus, que não entendeu o Evangelho, eu sou limitado. Mas quando Cristo atinge alguém, eu posso ir profundo. Mas e se ele não quer? Aí é o profissional da saúde. Aí é somente ele quem vai poder aprofundar-se. Então fica aí para você esse desafio. Quais seriam então as possíveis divergências entre o aconselhamento bíblico, psiquiátrico e psicológico? Nós temos alguns. E eu e você precisamos pensar e estudar a respeito deles, existem, são reais, mas todos eles têm algo a contribuir. E é outro cuidado que a gente precisa tomar. Então, uma fragilidade de base de estudo, existem muitas dificuldades entre os próprios profissionais, o campo de validação limitada, toda essa questão de questionarmos o DSM e o tratamento com fundamentos incertos. Então, nós temos diversos problemas e questões, mas, de novo, eles têm os seus valores. Qual seria, então, a abordagem do aconselhamento bíblico que Deus nos deu de graça e que a palavra de Deus diz que nós devemos aconselhar uns aos outros? Que eu preciso encontrar em alguém pessoas que eu posso confiar e que podem ver a minha podridão, a minha luta, a minha batalha, o meu labutar. E nessa sinceridade eu posso ser apoiado, suportado, aconselhado à luz da palavra, encorajado, alguém orando comigo, alguém jejuando comigo. É exatamente nesse outro campo que a abordagem do aconselhamento bíblico se revela de forma profunda e maravilhosa, gratuita e abençoadora. Os fundamentos do aconselhamento bíblico estão completamente nas Escrituras. Então pode passar o próximo para a gente, por favor? E o aconselhamento bíblico ele dá para a gente essa base e ele vai se aprofundando com metodologias, não é só uma conversa simples, apesar disso funcionar naturalmente uns aos outros dentro da igreja, ele também vai além e ele tem ferramentas. Ele reequilibra de uma forma abrangente porque promove equilíbrio em todas as áreas, respeitando a área que cabe à ciência, a área que cabe à espiritualidade, dentro de cada uma das áreas. É uma escuta atenta e perfeita, empática, por causa do amor de Cristo, então não se limita ao meu, né? Meu Deus, você está pensando isso, mas não, como assim? Não, a gente não precisa disso, porque o meu pecado, na área que eu tenho fragilidade, ou a minha tentação, ela é tão suja e tão assustadora quanto na tua, então eu posso ter essa empatia, esse cuidado, com a certeza de que a solução não vem de mim, a solução vem de um Deus sobrenatural. Podemos e devemos orar uns com os outros, aconselhar uns aos outros na palavra, e então nós vamos tratar as raízes e não os sintomas. O profissional da saúde, por mais bem intencionado que seja, quando se trata da questão de saúde emocional / espiritual, ele está limitado, se ele ficar apenas com a sua eficiência profissional. Por quê? Porque ele não tem a parte espiritual, ou mesmo como cristão, se ele não utilizá-la, ele vai ficar completamente limitado. Ele não chega à raiz, ele trata o sintoma. Ontem eu estava com dor de cabeça, se eu tomo um remédio de dor de cabeça, eu posso até tirá-la, mas eu tratei a causa daquela dor de cabeça. Nas questões emocionais, Deus também pretende trabalhar mais a fundo, de forma mais profunda. Um pouquinho mais à frente, falando sobre a Bíblia, a ciência e o caminho da cura, eu queria falar um pouquinho sobre a neurociência no próximo slide, que ele me dá a oportunidade de só apresentar essas ideias para vocês e instigá-los a estudar um pouquinho mais. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro a se adaptar aos estímulos. Gente, isso é incrível. Vamos pensar nesse gramado. Todos nós vamos sair daqui e vamos passar pelo gramado. O que vai acontecer? Vai montar um caminho lá. O nosso cérebro é assim, ele vai criando caminho entre os neurônios. E então esses caminhos entre os neurônios podem ser constituídos de hábitos ruins ou hábitos bons. De coisas que são prejudiciais às nossas emoções ou que são boas às nossas emoções. E aí entra-se um campo de discussão muito profundo. Eu estou doente emocionalmente porque eu tenho uma disfunção química
ou eu estou vivendo socialmente errado, improdutivo, de uma forma não adequada, ou seja, para nós cristãos, em pecado, e porque vivo no pecado, porque vivo socialmente desequilibrado, gerei uma questão química descontrolada. Uma discussão eterna. Seja um lado ou seja outro, a questão é, o Deus Redentor de toda a graça quer cuidar de suas emoções. E Ele tem autoridade para te curar, Ele tem autoridade para te levantar. E é claro que dependendo da situação, dependendo do caso que você está, é muito necessário médicos e profissionais da saúde para estabilizá-lo, para te tirar da crise, até para que você possa conversar e entender os assuntos de forma profunda daquilo que a palavra de Deus e do Senhor tem para você através de você. Dentro disso, gente, sabe qual que é a esperança? A ciência, a neurologia, ou então a neurociência nessa questão, está falando sobre esses caminhos possíveis. Só que da mesma forma que os caminhos são construídos, igual eu exemplifiquei com a grama, nós podemos diminuir esses caminhos como? Deixando de passar neste mesmo lugar, deixando de pensar este mesmo pensamento, deixando de agir dessa mesma forma. Mas Walter, como que eu vou deixar de pensar? Como que eu vou deixar de agir e reagir como eu estou agindo? Eu sei que isso me faz mal. Eu como do jeito que eu não deveria comer. Eu não me exercito do jeito que eu deveria me exercitar. Eu penso que eu não deveria pensar. Eu ajo como eu não deveria agir. Eu olho como eu não deveria agir. Mas como que eu vou parar? Como que eu vou abandonar a pornografia? Como que eu vou abandonar a sexualidade distorcida? Como que eu vou abandonar todas essas batalhas no meu coração com a ira, com a falta de perdão, com o medo excessivo, com o medo paralisante? Deixando de fazer o caminho ruim para fazer o caminho certo. A palavra de Deus tem um monte de verdade sobre isso. Quando nós olhamos para Efésios 4, despir e revestir. A palavra de Deus fala sobre aquilo que a neurociência está falando na neuroplasticidade muito antes. Quando eu deixo de fazer algo errado, quando eu paro de pensar algo errado, etc, etc, eu começo a criar novos caminhos neurais, e nesses novos caminhos neurais eu começo a fortalecer um bom hábito, a fortalecer aquilo que é saudável, aquilo que é bom. Mas e como que eu paro? Queridos, parar com alguns hábitos, deixar algumas questões, é quase que uma morte para nós mesmos. Dói real, dói no físico, é desesperador. É como uma pessoa que está viciada em algum tipo de droga das mais fortes, fica com uma abstinência. Você abandonar um hábito pecaminoso, você abandonar uma forma de viver não saudável, biblicamente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, etc, etc, vai doer e você vai se sentir muitas vezes que não tem como. E deixa eu te dar uma péssima notícia, não tem como mesmo. E aí, Walter, então faço o quê? Pastor, o que eu faço? Você se rende à graça de um Deus que rompeu a história em Cristo e que faz em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer, que faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele, Cristo, da mesma maneira que o nosso Deus em Jesus Cristo deu toda a força para o apóstolo Paulo passar por perseguições, dores, naufrágios, tudo que ele passou, e ele pôde dizer em Filipenses 4:13 que ele aprendeu contentamento, no capítulo 4, que ele aprendeu contentamento, e no versículo 13 que ele aprendeu viver bem e suportar todas as coisas e passar por elas e estar satisfeito no Senhor. Este mesmo Deus me capacita a isso. Walter, mas eu tenho buscado e não consigo. Você está fazendo isso com alguém? Você está caminhando com outras pessoas nessa batalha? Você está aprendendo, estudando como tratar as causas e não os sintomas? Porque se você tratar só os sintomas, você não vai ter a bênção que o Senhor tem para você. Qual seria então o papel dos profissionais da saúde no aconselhamento bíblico? Dentro de toda essa integração, como nós fazemos ali na Fundação Escape. O próximo slide responde para a gente, tentando... esse mesmo, obrigado. Estabilização em crise de risco. Queridos, como que eu vou ajudar alguém se essa pessoa está catatônica, se essa pessoa é uma criança que ainda não se comunica corretamente, ou se essa pessoa está numa crise, seja ela de intensidade descontrolada, ou seja, essa pessoa numa crise onde ela não fala, ela não escova o dente, ela não sai da cama, ela não penteia o cabelo. Eu preciso do profissional da saúde para estabilizá-la, para então, por um tempo, os medicamentos psicotrópicos, que são os medicamentos de área dos psiquiatras, gente, eles não podem curar as pessoas, eles não tratam as raízes dos problemas. Se a pessoa está para baixo, ele dá uma levantada, se a pessoa está para cima, ele põe para baixo. São 4 classes de medicamentos. Dentro da fundação nós temos um doutor em farmacologia que explica isso de forma perfeita. A glória a Deus por esses profissionais. Estabilizou? Opa, agora é a hora.
do corpo de Cristo funcionar, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um confessando o pecado ao outro, e aí então o sobrenatural de Deus entrando. Aconselhamento bíblico, oração, jejum, igreja e Deus trabalhando. Também na suspeita de condições físicas subjacentes, seja do próprio organismo, ou de um acidente, ou de um câncer que está sendo desenvolvido no cérebro. Temos histórias e casos gravíssimos que nós precisamos do médico para isso também. Alívio nos sintomas concomitante ao aconselhamento bíblico. Gente, é uma bênção. Eu sou a favor, a pessoa está sofrendo, a pessoa está com dificuldade. Ela trata a raiz com o ser igreja, ela trata a raiz de uns aos outros. Deus nos abençoa nesse processo. E o medicamento é uma graça de Deus, é um alívio de Deus para ajudar aquela pessoa. O medicamento não vai fazer efeito por muito tempo, mas ele faz efeito por um tempo. Algumas adaptações, trocas e tentativas, enquanto a pessoa trata a causa dos seus sintomas, das suas emoções. Corri e estou finalizando. A Bíblia versus a ciência no caminho da cura dos problemas mentais. Olha o que Jesus disse lá em João 10:10. Sua missão era proporcionar vida abundante, em contraste com Romanos 1:18. Você já viu a lista caótica de Romanos 1:18? Deus nos entregando aos nossos próprios pecados. É a pior situação que eu posso me encontrar, que você pode se encontrar. E eu já me encontrei como cristão diversas vezes nessa situação, e eu duvido que você também não. Começa-se uma lista de pecados na área sexual, e se desenvolve numa área de tantos pecados que eu creio que abrange todas as áreas, todos os pecados da vida. E então o texto vai dizendo-nos que Deus nos entregou, porque não adoramos, não reconhecemos, Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. E aí briga de pai entre filhos, e aí é ira, é dissensão, é homossexualismo, é isso, aquilo, uma lista gigantesca. Queridos, essa é a nossa situação, e Deus vem com a palavra de Deus para nos curar, porque Jesus é aquele que nos oferece vida abundante. Mas a vida abundante está em sair da minha loucura, de achar que a minha vontade, o meu sentimento, o que eu acho que eu preciso ter para ser feliz é o melhor, e me submeter à vontade graciosa de Deus. Que testemunho daquela adolescente. Ela poderia ser revoltada com a vida, ela poderia reclamar das cirurgias, das dores, das dificuldades, mas ela decidiu olhar para Cristo, um Deus bondoso que dá para ela o que ela não merece, e que a oferece graça, misericórdia e bondade, mesmo no meio da nossa incapacidade, do nosso não merecimento. E aí nós somos resgatados. E aí, independente da nossa situação, independente do nosso caso, Deus, em sua bondade, nos levanta, nos cura, redime a nossa história e nos usa uns na vida dos outros, na vida dos outros. O último slide tem aí o QR Code, se você quiser pegar os conteúdos, se você quiser perguntar alguma coisa, pedir algo, os meninos também estarão à disposição. Eu quero pedir que você feche seus olhos, eu quero orar com você. E eu imagino que você carrega como eu algumas lutas emocionais. Fale para o Senhor agora. De olhos fechados, cabeças baixas, fale com o Senhor. Senhor, obrigado por este tempo onde nós podemos levantar este assunto tão necessário do Senhor, este Deus amoroso que deseja curar as nossas emoções. Seja a nossa emoção em relação à ira, à impaciência, ao descontrole, a vícios, a compulsões, talvez aqueles que já até adoeceram na mente e até no corpo físico. Obrigado porque o Senhor nos traz a esperança. Obrigado porque o Senhor nos ensina o caminho de tratar de forma profunda, não apenas os sintomas, mas também as causas, para que o Senhor seja plantado em nós, visto em nós e proclamado por nós. Senhor, não permita que ninguém saia daqui nesta manhã desencorajado de si mesmos, mas que de verdade, ó Deus, o Teu Santo Espírito direcione os passos para o ser em Cristo, na caminhada uns com os outros, com sabedoria, com prudência, com discernimento da Tua Palavra, viverem a restauração proposta pelo Senhor. Que juntos, enquanto estamos sendo restaurados e curados, possamos proclamar para o mundo que o Senhor é a esperança, mas também para a igreja que Tu és a esperança. Em nome do Senhor Jesus, Pai, traga a esperança àquele que chegou aqui sem esperança. Permita, Senhor, que eu e cada um de nós tenhamos a sensibilidade do Teu Santo Espírito para irmos até alguém dentro deste acampamento, levando um pouco do Seu amor,
um pouco do seu aconselhar na palavra, mas também do expor as nossas limitações, as nossas batalhas, para que sejamos auxiliados. Nos ajude a carregar os fardos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, suportarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros à luz da Tua palavra. E então, ó Deus, que o mundo veja que a ciência é uma bênção, mas que a igreja é perfeita, e a graça do Senhor se move de forma curativa. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, renova-nos, encoraja-nos, capacita-nos. E no período da tarde, nos ajude a tirar dúvidas, seja na dinâmica, seja na conversa, que tudo ali o Senhor se mova, para que sejamos capacitados e ferramentados no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos, Deus abençoe.